Eu quero entrar num outro assunto, que é o queridinho dos consultórios. É a danada fibromialgia. Doutora, o que é esse rótulo que, coitado, de alguns pacientes carregam e quando ele fala eu tenho fibromialgia, ninguém mais quer ouvir mais nada? Pois é, a fibromialgia é um diagnóstico muito comum, né, para pacientes com dor difusa. Então, a fibromialgia ela é uma doença reumática que leva, entre outras coisas, a dor difusa, dor no corpo todo, né? E, além disso, o paciente pode ter outras alterações, alteração de humor, né? Pode ter alteração de hábito intestinal, né? Então, só que o que a gente tem que saber separar, né? Será que é a fibromialgia mesmo? Muitas vezes é sim a fibromialgia, mas pode ter alguma doença inflamatória associada. E é super importante, porque a conduta é diferente. Muitas vezes o paciente ele tem um diagnóstico de fibromialgia, ele é tratado, até melhora, mas não zera. Ah, mas é refratário, não tá dando certo. Não, mas espera um pouquinho. Será que é só isso? Será que não pode ter uma artrite reumatoide associada, uma espondiloartrite associada, uma artrite psoriásica associada? Por que eu falo isso, Zé? Porque a gente tem, por exemplo, eu dei o exemplo da artrite psoriásica, né? Que pode ter artrite com ou sem pele, né? A artrite psoriásica tem uma coisa, Gi, que chama entesites. As entesites são o quê? É o pontinho, é uma pequena notável, é o ponto em que o tendão liga no osso ou uma cápsula articular liga no osso. É um pontinho ali que inflama e dá dor no corpo todo. E pode confundir, mimetizar uma fibromialgia. Então, muitas vezes, o sintoma é muito parecido. Dá dor no corpo todo. Então, é obrigatório, paciente com dor difusa, a gente entender, você tem dor no corpo? É músculo, é carne? É, doutor, mas também dói minha mão. Opa, peraí. Você dói a tua mão? Dói, eu acordo de manhã com a mão rígida. Peraí. Pode ser fibromialgia, mas a fibromialgia não dá rigidez matinal, não dá artralgia na mão, uma coisa difusa. Então, eu uso muito no meu dia a dia, nesses casos, o ultrassom com score Mazei. Isso até, se tiver algum colega, o ultrassom com score Mazei, ele avalia as ênteses, é um score G, que ele vai contabilizar em um score maior que 18, indica uma polientesite. Então, e você muda o curso desse paciente. Não estou dizendo que esse paciente não pode estar com um modulador da dor central, nada. Ele vai continuar com o remédio dele até que a gente entenda o que está acontecendo. Mas eu tenho que também tratar esse componente inflamatório da artrite, né? Com essas bases que a gente conversou há pouco. E aí limpar isso e ver o que sobra, né? Então é fundamental que o paciente... Então é muito comum os pacientes já virem com esse diagnóstico. Então eu sempre digo, a gente não pode comprar diagnóstico. A gente tem que passar a régua, né? E começar do zero. Né? A gente está se conhecendo agora. Então, deixa eu ver a tua história... Vamos examinar, vamos pedir os exames, vou ver se é caso de pedir ultrassom com score Mazei ou se tem alguma outra coisa complementar para a gente avaliar. Porque isso, Zé, você muda a vida da pessoa. Sim. Você muda completamente. E tem pacientes que são subdiagnosticados, que estão sendo diagnosticados como fibromialgia. Pode ser, mas pode não ser só isso. E é muito importante a gente ter esse olhar. E é impressionante que eles acabam recebendo um rótulo. E aí, depois dessa palavra fibromialgia, o colega fala, não, se ele tiver uma hérnia com déficit neurológico, a gente não opera? Então, isso é o cuidado, é excluir. O diagnóstico de fibromialgia é um diagnóstico de exclusão. Exclusão. Então, se você recebeu esse rótulo, tenha certeza que já excluiu todas as outras possibilidades. E outras coisas também, que a gente está indo, né, falando disso, mas são paciente com dor difusa, a gente tem que pedir um racional de exames, a gente tem que pedir função tiroidiana. Às vezes essa paciente vem com hipotiroidismo, né, com um exame muito alterado da tireoide, e a gente sabe que é uma causa, né, de dor difusa. Então, a gente tem que ter alguns exames em que a gente vai excluir também outras coisas, além dessas, né, as doenças reumáticas, né? Isso é muito importante. Uma pergunta que eu sempre faço para o convidado médico.
O que você enxerga na sua especialidade que seja o futuro? Qual é o futuro da reumatologia? Eu acho que o futuro da reumatologia é essa integração da gente entender a via de sinalização inflamatória de cada paciente para a gente poder fazer um tratamento cada vez mais guiado, certeiro, com menos efeitos adversos possíveis. E para isso a gente entender, esse paciente é essa via de sinalização, é essa citocina, essa molécula inflamatória predominante, eu vou dar tal medicamento. Esse é essa, né? Então eu acho que o futuro da reumatologia é essa integração dessa medicina de precisão, da parte genética com as vias inflamatórias e o tratamento muito guiado com o menor efeito adverso possível, Zé. Doutora, a tua resposta foi a resposta muito semelhante do Dr. Fernando Fernandes. Um psiquiatra lá do Hospital das Clínicas também. Exatamente isso. É poder olhar a bula do paciente, né? Saber exatamente a direção. Nosso papo é um papo para ficar 2, 3, 4 horas falando. Vários programas. É um prazerzaço. Eu nem senti o tempo passar, maravilhoso. Foi uma delícia, assim. Eu acho que a reumatologia, eu vou falar como ortopedista, ela é muito deixada para escanteio. O ortopedista ele não tem uma formação clínica de excelência e por isso ele encara a reumatologia com muita distância. Eu estava comentando antes do programa, existe um capítulo do livro de coluna que são as doenças reumatológicas. É o capítulo que você sempre deixa para estudar no final, é quando você vai cobrar do residente, ele torce o nariz, mas é um capítulo importante, porque um diagnóstico mal feito muda toda a história de um paciente. Esse paciente acaba sendo submetido a uma cirurgia desnecessária, submetido a tratamentos que vai onerar e não vai trazer um resultado. Então, ter um reumatologista e eu tenho você como minha referência, é um prazer gigante.